Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. A todos que aqui conosco estão, já aqui na casa do Senhor, a todos que estão aí em casa, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos dar início a mais um estudo bíblico, né, que é o terceiro trimestre dessa lição, da lição do terceiro trimestre, que tem por título os ataques contra a Igreja de Cristo. Vamos estudar durante algumas semanas, né, o que vem falar em relação aos ataques contra a Igreja de Cristo, aquilo que tem se levantado contra a Igreja do Senhor. E hoje, o título da nossa lição, hoje, são as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Iremos começar a nossa lição. O texto áureo desta lição está no primeiro livro, aleluia, na primeira carta, a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Mas vamos iniciar com o texto áureo, que está na primeira carta de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1, que diz: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Amém? Eu gostaria de estar convidando a Madre Igreja de pé e vamos fazer uma leitura participativa, na leitura bíblica em classe, né, que está na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Eu leio o primeiro, os irmãos leio o segundo, e assim consecutivamente, e o quinto versículo nós leremos juntos. Amém? Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas, aleluia, e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que fala mentira, sendo cautilizadas a sua própria consciência. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeita, sendo recebido com ações de graça. Todos nós juntos. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pode sentar, amada igreja. Obrigada. Porque pela palavra de Deus e pela oração, aqui diz e eu quero dizer, somos santificados. Porque esta palavra que nos traz a santidade, é o poder desta palavra, pelo sangue de Cristo sobre as nossas vidas, que nos traz a santidade. Amém? Os objetivos desta lição primeiro, temos 4 objetivos nesta lição que vamos ter agora, hoje, darmos agora. 4 objetivos da lição, que o primeiro diz: mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. O segundo descrever a natureza do ataque. O terceiro elencar as esferas do ataque. E o quarto pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito
dos diversos ataques contra a verdade, contra a verdadeira igreja, contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, o diabo. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que aqui nós não estamos lutando contra a carne nem contra a sangue. Paulo já escreveu aos livros, nas cartas aos Efésios, no capítulo 6, como a toda amada igreja conhece essa palavra, né? Que nós não estamos lutando aqui nem contra a carne, nem contra a sangue, mas Satanás, para que ele possa usar alguém, porque Satanás é espírito, ele precisa de alguém para planejar e para executar esses ataques, né? E para isso ele precisa de encontrar alguém que estará assim, um pouco bem distante, totalmente distante de Deus, aqueles que ainda não são crentes e aqueles que ainda estão na casa do Senhor e não estão verdadeiramente buscando esta santidade que a palavra do Senhor nos traz, aleluia, para nos ajudar a vencer aquilo que arde mal dentro de nós. Porque Satanás, ele só usa quando o pecado está reinando dentro de nós. Aí ele tem o poder, ele tem autoridade para nos usar contra os nossos irmãos, contra a amada igreja, contra outra pessoa lá fora, né? O primeiro tópico, a igreja sob ataque. Primeiro subtópico, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e os conflitos bélicos, né, que são as guerras, eram os instrumentos mais sutis, elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé de Cristo, né? A palavra do Senhor nos diz que quando Ele nos traz do mundo, Ele nos traz para vivermos a identidade de Cristo. E para vivermos a identidade de Cristo, porque nós vivemos hoje, a semana passada nós falamos em relação aonde estamos, onde está verdadeiramente a nossa identidade. Se a nossa identidade está verdadeiramente em Cristo, e a nossa identidade, a identidade do cristão é Cristo. E para que isso se reluza através das nossas vidas, nós precisamos estar verdadeiramente firmadas na palavra de Deus. Amém? E também buscando em oração. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Aleluia. Em Gênesis 37, 5, eu gostaria que o irmão Maximiliano estivesse abrindo esta palavra em nome do Senhor Jesus. 37, do versículo 5
ao versículo 7, e a irmã Elizabeth, por favor, o capítulo 45 de Gênesis, o versículo 5 ao 8. Amém? Por favor, irmão, pode ler. José o sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Amém. Amém. Um momento, irmã Elizabeth. A palavra do Senhor tem nos dito aqui neste segundo subtópico, o alerta para o povo de Deus, né? Ele diz aqui que quase assim, lemos que isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. O Senhor deu um sonho a José. O Senhor falou com José aquilo que ele tinha já proposto para a vida de José. E quando José mencionou este sonho para os seus irmãos, o que foi que aconteceu? A inveja dos irmãos de José reinou, porque o pecado, todos nós conhecemos essa história, a história ali de Jacó e seus filhos, de José, quem era José e quem eram os irmãos de José, que eles praticamente eles não viviam obedecendo a palavra do Senhor. Eles gostavam de estar sempre desviando os caminhos. E José era um jovem obediente. Era por isso que eu acredito que por isso que o seu pai tinha tanto apreço, tanto carinho. Não só porque ele era ali filho da sua velhice, mas José era um jovem obediente. E o Senhor mostrou ali para José o seu sonho. Aquilo que Deus tinha preparado, já preparado para o futuro para José. Não é? Mas os irmãos de José, como já foi lido pelo irmão Maximino, não é? Eles invejaram e ficaram ali já tramando, não é? Algo contra José. Não é? E vamos ver aqui, que não temos como ler toda essa história. Vamos ler uma parte que já estará ali quase no final, com a irmã Elizabeth, o 45, de Gênesis, do versículo 5 ao 8. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por me terem mentido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do reino. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Amém. Obrigada, irmã Elizabeth. Aqui está o resultado. O Senhor já tinha feito na vida de Moisés, na vida de José, aquilo que José tinha falado para os seus irmãos do seu sonho, e aqui foi o resultado. José passou, quero dizer na minha língua, por trancos e barrancos, não é? Para chegar ao governo do Egito. Não é? Ele era ali o segundo homem maior, ele só era um pouco menor do que o rei do Egito. Mas aquilo que Deus preparou para a vida de José foi posto em prática, porque ninguém frustra os planos do nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a vossa vida, não tem diabo do inferno. O único que pode interromper um pouco a nossa vitória somos nós mesmos. Amém. Somos nós mesmos. Quando nós não temos visão, não damos visão naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia.
Os irmãos de Moisés venderam ele, antes de venderem, colocaram ele numa cisterna. Dessa cisterna venderam ele para os ismaelitas e assim sucessivamente. E aqui no final, os irmãos de José estavam prostrados diante dele. Aleluia. Naquele sonho que Deus tinha dado para José. O diabo, ele realmente, sutilmente, através da vida dos irmãos, ou brutalmente, através da vida dos irmãos de José, né, tentaram interromper. Mas os irmãos de José, eles não acreditavam, eles não tinham fé. Mas o diabo, ele executou aquilo que ele queria executar através dos irmãos de José, contra a vida de José. E nos dias de hoje, na nossa vida não é diferente. Se a gente não tem alerta, se nós não nos colocarmos na posição, ao invés de estar sendo usados por Deus, vamos ser usados pelo diabo contra os nossos irmãos. Eu acredito que não é isso que nenhum de nós queremos. Amém, amada igreja? Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa, através do ministério dos profetas. Irmão Orlando, por favor, segundo Reis, capítulo 6, o versículo 8 ao 12, por favor. O irmão Beto, Isaías, por favor. Capítulo 3 de Isaías, versículo 16 ao 24, por favor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente, aleluia, o Espírito expressamente diz, o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido o seu povo os perigos que o cercam. Por favor, irmão Orlando, capítulo 6, de 2 de Reis, do versículo 8 ao 12, por favor. Do 8 ao 12. Capítulo 6, 2 de Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 12. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselhos com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estarei o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar do que o homem de Deus lhe falará, e de que tinha avisado, assim se salvou. Isso aconteceu não uma só vez, nem duas. Até o 12, versículo 12. Duas. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e disse-lhes: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: não é assim, o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falaste na tua câmara de dormir. Amém. Câmara de dormir. Amém, câmara de dormir. Amém, irmão Orlando, muito obrigada. Como já falamos aqui, que isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos, né? O Senhor, ele já advertia o seu povo através de pessoas e grupos e também através dos seus profetas. O homem Eliseu, o homem de Deus, era um homem que vivia ali totalmente na presença do Senhor, servindo ao Senhor com o seu coração,
obedecendo a Deus sobre todas as coisas, amando a Deus e fazendo a sua vontade, fazendo a vontade de Deus. E ali, como todos os irmãos, eu creio que todos aqui conhecem essa história de Eliseu, o Senhor revelou a Eliseu tudo aquilo que o rei da Síria estava planejando contra o rei, contra Israel. E para que o rei de Israel pudesse se preparar contra aquilo que estava por vir, contra a vida daquela nação, né? O Senhor usou Eliseu para quê? Para levar os planos do rei da Síria, que ele estava planejando contra. E o Senhor usando o seu profeta, o seu servo ali, né? E o rei da Síria até achou que alguns deles mesmo, porque ele fazia suas reuniões, hoje também tem muitas reuniões por aí, né? Pessoas se reunindo, aleluia, trabalhando contra a igreja do Senhor, trabalhando contra o povo de Deus. Mas o Senhor diz aqui, nesta lição, o Senhor diz, nesse versículo de 4 de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, o que é que a palavra do Senhor diz? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E aquele que está na presença, aquilo que acontecer, quando nós estamos verdadeiramente na presença de Deus, aquilo que acontece de ruim aos nossos olhos, é para a glória de Deus. O Senhor sabe o que é que faz. O Senhor sabe como Ele está trabalhando na nossa vida e através da nossa vida, para as nossas vidas. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Terceiro subtópico, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. O Senhor ainda se revela. Aleluia. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Aleluia. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Irmão Beto, eu pedi também para o senhor ver o capítulo 3, né, de Isaías. O irmão viu? Por favor, capítulo 3 de Isaías. Diz ainda mais o Senhor, enquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm o olhar filoseiros, e quando andam, vão como que dançando, e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o efeito das ligas, e as residezas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os efeitos dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arcadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes. Amém? Então, 24. Até o 24. Os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda. Amém? Amém. Obrigada, irmão Beto. Este tempo que o Senhor enviou o seu profeta, o seu servo Isaías, foi um tempo que o povo de Israel estava vivendo um tempo de idolatria.
Lá em Deuteronômio, a palavra do Senhor nos retrata e nos diz que, não só para aquele povo, mas para nós hoje, que não deveríamos nos envolver com as coisas deste mundo. Que nós deveríamos ser pessoas que incentivassem, aleluia, o povo lá fora, mas não nos deixássemos incentivar com as coisas deste mundo. Ali, né, entrando, o povo vive em idolatria, servindo a outros deuses, tendo comportamentos que não é de acordo com a vontade do Senhor. E esse povo aqui, que Deus já tinha feito tantas coisas maravilhosas, desde a saída do Egito, né, eles estavam vivendo uma apostatação à fé, né, ao Senhor. E o Senhor enviou Isaías para dizer que ele iria ir contra eles, chegar contra este povo. O Senhor avisava a este povo quando ele iria fazer algo que não ia agradar para eles. Porque o Senhor estava tendo o quê? Estava tendo misericórdia, estava dando tempo àquele povo de se redimir diante dele, de pedir perdão, de reconhecer os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Mas eles estavam com a visão em outros lugares, que não foi no nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E Pedro diz aqui, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito... A irmã Delfina, poderia ler, por favor, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 17? Aleluia. O apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 17. Aleluia. O tempo está bem corrido. Glória a Deus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a terra, toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém, amada. Como todos nós sabemos, ali falou Pedro, esta foi uma profecia que o Senhor entregou a Joel, que está no capítulo 2 de Joel, a partir do versículo, eu creio que é a partir do versículo 21, né, que o Senhor disse que sobre os nossos ele derramaria do seu Espírito Santo, uma promessa de Deus para as nossas vidas, para que estivéssemos ali firme na sua presença. Porque quanto mais temos do poder de Deus sobre as nossas vidas, quanto menos chances tem o inimigo de estar, aleluia, nos usando contra alguém ou fazendo algo contra a igreja do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu gostaria que a irmã Morena estivesse abrindo 2 Timóteo, capítulo 3. Eu sei que o tempo estar aqui é um pouco corrido, nós precisamos adiantar. Mas este capítulo eu gostaria ainda que a irmã lesse. E eu convido a amada igreja a estar estudando em casa, a estar lendo, como já falei uma outra vez, né, umas semanas atrás, que esse estudo é muito importante para as nossas vidas. 2 Timóteo, segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, irmã. Não é? É muito importante. Em uma hora não conseguimos expandir todas as coisas aqui. Não é? Por favor, irmã Morena. También debes saber estos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, amarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conhecimento da verdade. E de la maneira que... Amém. Até o 7, por favor. Obrigada, irmã Morena. Aqui já foi uma advertência. O Senhor falou aqui antes, aqui na sua palavra, que chegariam os tempos, e os tempos são chegados. Os homens seriam amantes de si próprios, desobedientes a pais e a mães, corruptos, pessoas que se estribam nos seus próprios entendimentos, pessoas que se amam a si próprio. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor nos diz, e antes de lermos isso aqui, alguma coisa que lemos anteriormente, o Senhor disse que não deveríamos nos escandalizar, porque Ele já nos advertiu antes. Nós precisamos nos preparar para não estar, como a palavra diz aqui, que não devemos andar com esse tipo de pessoa. O que devemos fazer por essas pessoas é pedir a Deus a sua misericórdia por elas, porque elas podem ser usadas pelo inimigo para nos destruir também a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência ao dia e à hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2.000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, estar escrita essa palavra, isso que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 11, o que a igreja pode dizer dessa presente época? O que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Uma pergunta para nós e refletirmos. Na última volta da corrida, não estaríamos hoje na última volta da corrida para a vinda de Jesus? Isso está se retratando da vinda de Jesus. A busca de Jesus, a sua igreja, a vir buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Segundo tópico, a natureza do ataque. Primeiro subtópico, o ataque é de natureza espiritual. Aleluia. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que uma referência aos espíritos, que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, contra pessoas, os seres humanos, não é. Mas contra os principados e potestades do mal,
escrito em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, mas aqui ele está só retratando o versículo 12. Aleluia. Segundo subtópico, o ataque é de natureza moral. O ataque é de natureza espiritual e é de natureza também moral contra os preceitos do Senhor. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Está escrito em 1 Timóteo, como já lemos, capítulo 4, versículo 2. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas às virtudes morais cristãs, aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Porque quando o Senhor nos chamou, ele diz: se mentias, não minta mais. Se roubavas, não rouba mais. Se matavas, não mate mais. Como o Senhor disse, aquela mulher que foi pega no ato do adultério. Todos queriam lançar as pedras sobre aquela mulher por conta do pecado. O Senhor disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que atire. Mas o Senhor falou para aquela mulher: filha, vai e não peques mais. Não peques mais. Porque esses são os ensinamentos que Deus nos traz através da sua palavra. E quanto mais buscamos dessa palavra, vivenciarmos essa palavra, menos chances tem o inimigo contra a nossa vida, de lutar contra nós. Aleluia. Se bem que ele nunca vai desistir de lutar contra nós, porque para ele já está perdido, mas para nós, graças a Deus e pela sua infinita misericórdia, não. Glória a Deus. O Senhor nos diz na sua palavra: onde há fôlego de vida, há esperança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A inversa das virtudes morais cristãs. Aleluia. Autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência, aquele que está com a sua mente fechada, aquele que já não se sensibiliza mais ao ouvir a palavra do Senhor, aquele que não toca mais o seu coração. Aleluia, o erro, quando recebe a palavra do Senhor, não reconhece mais o seu erro. Está com a sua mente já cauterizada. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Aleluia. Em outras palavras, é a faculdade humana para meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim, ou uma consciência cauterizada. Aleluia. Causteriazo, este estar em grego, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Aleluia. Terceiro tópico, as esferas do ataque. Primeiro subtópico, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece
portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostataram alguns da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, como já lemos. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. São pessoas que já estiveram na presença do Senhor ou que ainda estão na igreja e ainda estão pensando que estão na presença do Senhor. E, na verdade, não estão. E o que é pior, agora estão a serviço dele. A serviço de quem? Do diabo. Aqui, os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras, contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Já existiam há tempos passados e esse tempo não é diferente. Aleluia. Que possamos estar verdadeiramente de olhos abertos e pedindo a Deus que Ele nos dê discernimento de espírito e discernimento espiritual, porque Satanás é sutil. Satanás é sutil. A palavra do Senhor nos diz que Satanás conhece a palavra de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. E ele também crê. Ele também crê, porque ele é um anjo caído. Ele foi um anjo criado por Deus. Aleluia. E é sutil. Muitas vezes a gente está no meio de pessoas e a gente precisa sim fazer prova do Senhor, como o Senhor já nos diz. Nos manda. Ele nos manda. Ele nos libera que estejamos fazendo prova dele. Se aquilo que nós, seja da minha parte, seja da parte de qualquer outra pessoa, se aquilo que estamos ouvindo de outras pessoas, estamos ali no meio de pessoas e ouvindo de pessoas, se verdadeiramente aquilo está vindo de Deus ou se não é uma sutileza de Satanás para tentar nos sucumbir. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Aleluia. A esfera social também é uma esfera que o meio social também é um meio que pode acontecer as sutilezas do diabo, de Satanás contra as nossas vidas. O meio qual vivemos, o meio qual estamos. Aleluia. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, como já falamos no capítulo 4, versículo 3 de 1 Timóteo, é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Se nós vermos hoje o quanto o inimigo tem entrado com muita fúria no meio das famílias, em lares, destruindo famílias, casamentos, vida de filhos, porque quando o inimigo, ele destrói uma família, ele destrói a igreja. Porque a família e a igreja são as duas primeiras constituições de Deus. E uma igreja, uma família fraca, é sinal de uma igreja também fraca futura. Misericórdia, Jesus, de nós. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições, aleluia, são instituições sociais que existem, se não há mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira. E não só a família brasileira, aqui escreveram os irmãos, mas não só a família brasileira, a família no mundo inteiro.
Aleluia. Especialmente as cristãs, é claro. Aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que estão lá fora já trabalhando para eles, ele não está preocupado, não. Ele está preocupado é conosco que estamos aqui na casa do Senhor, passando pela prova, dando glória a Deus. Que estamos, mesmo na nossa pequena força, estamos aqui na casa do Senhor, buscando um pouquinho mais do Senhor, porque o Senhor disse, nos prometeu, mas ficardes em Jerusalém, para que do alto, quando recebeis do alto o poder, nós estamos aqui. Quando entramos aqui, entramos de uma maneira, mas quando saímos daqui, saímos de uma maneira diferente, porque o nosso Deus, quando nós chegamos aqui, Ele já estava a nos aguardar. Amém. Foi Ele quem nos trouxe aqui neste lugar. Nós, se dependêssemos de nós, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos. E eu digo por mim mesma. Aleluia. Eu estaria debaixo dos meus cobertores, que estava um frio tão gostosinho lá na minha cama, ó, na minha costelinha ali, ó. Estava bom demais. Mas eu amo o meu Senhor. Amém. E por isso que aqui estou. Ele me deu força, me deu vida, me deu saúde e me trouxe até aqui. Eu sei que foi da vontade de Deus e é por isso que aqui estou. Pela sua força, pela sua bondade de cada um de nós. Aleluia. Especialmente os cristãos. Estamos sobre o fogo cerrado. Aleluia. Sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Como nós vemos, as ideologias que estamos vendo aí, né? Ideologias de gêneros, né? Dizer que hoje uma criança quando nasce, ela não é menina, se nasceu menino não é menino, se nasceu menina não é menina, ela pode escolher quem ela é. Isso é mentira de Satanás, isso é mentira do diabo, porque o nosso Deus, Ele fez da sua criatura, Ele fez macho e fêmea. Aleluia. E isso é aquilo que nós cremos. Isso é aquilo que nós temos por correto. Aquilo que o nosso Deus, aleluia, glória a Deus, construiu, fez. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós precisamos muito orar. Não só pelas nossas famílias, mas por todas as nações e por todas as famílias. Porque nós somos o povo de Deus. O povo o qual pode se achegar diante de Deus. O qual já se entregou, dizendo que Jesus, que nós cremos que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou pelas nossas vidas. Nós cremos, aleluia, nesta palavra. E é através das nossas vidas que Deus quer fazer, aleluia, para outras vidas, para outras famílias. Quando Deus diz que devemos orar e pedir a Deus por ceifeiros para a sua seara, Ele está pedindo para a gente, ore pelos drogados, ore pelas prostitutas, porque o Senhor ama todas essas pessoas também. O Senhor quer salvar este povo, o Senhor quer buscar este povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Não depende totalmente da gente, depende de Deus, porque aquilo que Deus tem para fazer na vida deles, o Senhor irá fazer, mas o Senhor quer nos ver trabalhando na sua obra, orando por essas vidas, pedindo a misericórdia de Deus, como Ele teve misericórdia de nós. E é por isso que aqui estamos. Porque Deus é misericordioso e bondoso. Aleluia, glória a Deus. Para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, aleluia, igrejas fracas. Meu Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O quarto e último, aleluia, tópico, eu preciso acelerar, meu Deus. A igreja protegida. E neste tópico, o primeiro subtópico, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5.
O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Aleluia. Através da palavra de Deus e através da oração, aleluia, nós não vamos ser enganados, porque Deus falou também na sua palavra que Ele não deixaria o seu povo enganado, nem confundido. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra, estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstraram perícia no manuseio da palavra de Deus. Segundo subtópico, a prática da oração. Primeiramente foi a palavra, agora vem a oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Nós bem sabemos disso. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. Por isso que, aleluia, veio a ideia de alguém de um círculo de oração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. Conclusão. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar, se não tivermos consciência de que estamos sob ataque. Não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar esta guerra. E esta guerra só conseguimos vencer se estivermos ligados à cruz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu ainda quero trazer um último versículo. O Senhor colocou no meu coração e eu vou trazer este versículo para a igreja em nome do Senhor Jesus, que está escrito em Romanos, capítulo 12, e o versículo 12. A palavra do Senhor nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém, amada igreja? Eu agradeço a oportunidade de falar algo, irmão. Por favor. Sobre a lição. Por favor, irmão. É uma lição muito interessante. Era, irmão. É interessante e eu pude perceber aqui que há um versículo que nós temos aqui atrás de que muitas das vezes os que estão a deturpar a palavra de Deus são pessoas que já pertenceram à igreja. Sim, é verdade. Mas também são pessoas que já beberam da água, sabem o que a água é. Conhece, e já ensinaram muito. É verdade. Sim. Agora, numa crise de identidade com que eu possa assim mais ou menos identificar é que nós, os que estamos ainda na palavra, devemos saber reconhecer o que é bom e o que é mau. Amém. E não ficar, às vezes, quando nós vimos uma coisa errada, ou de alguém que já fez uma coisa boa e depois fez uma coisa má, nós julgamos sempre tudo para o mal. Amém. Devemos saber ter a identidade de dizer na cara: Amém. Você é boa pessoa, você fez aquilo muito bom para Deus, e eu só não concordo contigo que você está fazendo, fez aquilo. Isso. Amém. A pessoa
Pode Amém. estar onde está, vai recordar quando essa pessoa vai dizer, Amém. afinal de contas, eu tenho algum valor. Amém. Porque se você já fez muita coisa boa e depois fez uma coisa má, e você só julga pelo mal, aquela pessoa no mundo onde está a dizer, eu mesmo já não presto, porque não esquece até das coisas boas que ele já fez. E nós temos que ter este Discernimento, né? discernimento, É verdade. dizer às pessoas, você é muito, não só dizer que É verdade, Às vezes você irmão. sabe, Jesus te ama, mas não é dizer mesmo, você fez aquilo Você errou. bom, muito bom, e você fez aquilo É. errado, mas possa ser que um dia... Você mas errou eu muito. julgo saber Você errou, mas muitas coisas boas você também já fez. E o Senhor ainda pode usar. O Senhor aonde pode, quer e quer. A pessoa Irmão, às vezes pode estar onde está e dizer, bem, eu mesmo sou julgado pelo mal, não me interessa mais falar nada do bom para essa pessoa. sim, entendeu? Quando eu abrir a minha boca, só vou ser julgado pelo mal. Temos que Não, saber não. essa pessoa. É verdade, é verdade. Nós estamos aqui porque, na verdade, nós não estamos aqui para julgar. Como a palavra do Senhor nos diz ali no capítulo 3 de Tiago, que não viemos para julgar porque só existe um legislador. Não é? Quem somos nós para julgar aquele que falhou, aquele que caiu, quando a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu estou aqui hoje pela infinita misericórdia de Deus. Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou melhor do que aquele que errou ou do que aquele que está lá fora errando. Eu não sou. Eu tenho total reconhecimento que eu não sou melhor do que eles, mas também não sou pior. Sei também isso. Tenho consciência disso. E tenho sim, e peço a Deus, cada dia, que Ele coloque dentro do meu coração a sua misericórdia, para quando eu olhar para aquelas pessoas que erraram, porque o Senhor diz, na medida qual eu vou medir o irmão Orlando, eu serei medida lá na frente. Eu serei medida, porque o nosso Deus, Ele não se deixa escarnecer. Ele é Deus que não se deixa escarnecer, Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus justo. O nosso Senhor é justo. É por isso que o que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Porque o nosso Deus é justo. Se só acontecesse as coisas ruins com os ímpios, onde estava a justiça de Deus? Aonde estava? Por favor, irmão. Mais uma coisa. Por favor. Por exemplo, quando há um texto também que diz que Paulo, as coisas ruins que ele via naquele tempo, ele pensava que seria, é o último, são as últimas coisas. E nos dias de hoje nós vamos vendo que as coisas, quer dizer, não foi o último para Paulo, e eu acho que naquele tempo, quando Paulo viu aquilo, via para ele, eram as últimas coisas. Mas eu acredito que naquele tempo o povo ainda acreditava muito em Deus. Apesar das coisas maus que aconteciam, mas o povo parece que tinha... É a carne, irmão. Ainda havia muito de Deus. Porque comparando nos dias de hoje, eu não vejo, eu digo a verdade, não vejo nenhuma nação preparada, ultimamente, com apoio institucional, para que nós conseguimos abrir alguma coisa com relação a Deus. Porque estes dias de hoje eu acho que estão, eu não digo pioríssimos. E uma das coisas que me veio despertar muito, que eu também estava distraído, é verdade, é esta Copa do Mundo começar agora. O mundo está a fazer um bicho de 7 cabeças só para nós darmos o aval à homossexualidade. Sim. Nós estamos, quer dizer, nós estamos distraídos nas coisas em que estão a acontecer. Está-se a falar, mas hoje, quando eu vejo na pátria onde eu vivo, que é uma das pátrias que se governamentalmente revoltou-se contra isto, porque o homossexual tem que ser legal, nós estamos perdidos. Nós temos um Deus, irmão. Estamos perdidos. Nós precisamos, é por isso que a palavra do Senhor nos alerta e nos manda orar. Porque quando o Senhor diz que a oração do justo ela faz muito em seus efeitos, eu creio tão somente. O Senhor quer que a sua igreja se una e ore por essas vidas. Exatamente a união da igreja. Exatamente. O irmão pode dizer, aí é que está. Mas nós precisamos verdadeiramente nos unir. Porque sem a união não há força. Não é?
O Senhor nos colocou nesta terra para sermos diferentes, não para julgarmos o homossexual, a lésbica. Nós amamos cada um deles. Nós amamos este povo como Jesus nos amou, porque todos que estão aqui são ex algo que o Senhor tirou das trevas para a sua maravilhosa luz para fazer diferente. Aleluia. Glória a Deus. Mas a nossa identidade é de Cristo e nós cremos naquilo que Deus diz que é correto. Por isso é que temos que nos afirmar. Amém. Qualquer coisa, em qualquer lugar nós estivermos, o que está errado. Amém. Abrir a nossa boca. Está errado. Porque o Senhor diz na sua palavra: se tu se envergonhares de mim, eu também me envergonharei de ti, naquele grande dia. Mas nós, como não queremos ter, ou não queremos abrir não queremos identificar-nos com uma causa que nós defendemos, É verdade. vamos e diz, pronto, isso É verdade. não tem nada a ver com Não, tem muito a ver conosco. E tem mais a ver conosco do que eles lá fora. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade de mais uma vez poder estar aqui. A paz do Senhor.